Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vós. Então estamos aqui para mais uma sessão de simulação de processos em estado estacionário. E para hoje temos mais duas boas práticas em simulação de processos, nomeadamente o conhecimento sobre a arquitetura dos simuladores de processos e se esse conhecimento faz alguma diferença durante a simulação de processos. E segundo, ou a segunda boa prática que nós iremos abordar é sobre o stream analysis, ou seja, a análise das correntes de processos. Bem, como tem sido o nosso hábito, nós vamos para o nosso exemplo, onde iremos fazer cálculos convencionais e depois vamos para o nosso simulador de processos Aspen HYSYS. Bem, o exemplo 2.7 aborda aqui sobre um processo industrial que descarrega gases de combustão a 478 graus Kelvin de temperatura e um bar de pressão com um fluxo máximo de 69,78 kg por segundo. E um sistema é proposto para a utilização dos produtos de combustão que combina um recuperador de calor, gerador de vapor com uma turbina. Em estado estacionário, os produtos de combustão saem, ou seja, este processo será operado em estado estacionário, e os produtos de combustão saem a 400 graus Kelvin, a pressão é de 1 bar. Uma corrente separada de água entra para o sistema de recuperação de calor e geração de vapor, entra a 0,275 megapascais e 38,9 graus Celsius de temperatura e um fluxo máximo de 2,079 kg por segundo. Na saída da turbina, a pressão é de 0,07 bar e a qualidade é de 39%. Lembrar-vos, meus caros, sobre o conceito de qualidade. Num sistema líquido-vapor, qualidade é a fração em massa que se encontra na fase vapor. Bem, o problema aqui, meus caros, pede para calcular a potência desenvolvida pela turbina em quilowatts e em B pede para calcular a temperatura na entrada da turbina em graus Celsius. Perfeito. Meus caros, eu antes de avançar para a resolução do problema, seja convencionalmente ou com Aspen HYSYS, irei pedir um pouco mais de paciência da vossa parte, porque pretendemos fazer algo diferente das outras sessões. Nesta sessão nós iremos entrar um pouquinho mais em detalhes com relação à resolução do problema convencionalmente. E se está nos assistir a partir do LinkedIn, é provável que não consiga terminar toda a sessão, porque o LinkedIn dá no máximo 15 minutos e este vídeo vai mais do que 15 minutos de duração. Então, se puderem, podem dar continuidade na nossa página do YouTube, estará lá toda a sessão completa. Então, nós temos aqui o sistema de recuperação de calor e geração de vapor, e este vapor que é alimentado a turbina para geração de trabalho de eixo, cujo esse trabalho de eixo irá ser convertido em energia elétrica através de um gerador que vai seguir nas etapas subsequentes. Então, meus caros, para resolver o que nos é pedido em A, basta delimitar o nosso volume de controle e fazer o balanço de energia. Nós temos as correntes que entram, que é a corrente M3, onde a corrente 3, e temos a corrente 1, que entra para o nosso volume de controle. E saem do nosso volume de controle a corrente número 2 e a corrente número 5, e aqui há uma geração de trabalho.
e a energia total do sistema em função ao tempo, uma vez que este processo opera em estado estacionário, dE sobre dt será igual a zero. Então, facilmente nós podemos resolver este problema convencionalmente. No entanto, se nós pretendemos resolver o mesmo problema usando um simulador de processos, aí surge a necessidade de conhecer a arquitetura dos simuladores de processos, porque a forma como nos foi pedido, ou como nos foi formulado os pedidos, é assim que se diz, não seria possível dependendo da arquitetura do simulador que estás a usar. Neste caso, se estás a usar um simulador com arquitetura sequencial modular, não seria possível primeiro calcular a potência que a turbina irá desenvolver, só depois calcular a temperatura. Não seria possível e nós iremos ilustrar nas páginas, ou seja, quando estivermos no simulador de processos Aspen, HYSYS, e iremos explicar por que não seria possível. Dando continuidade, para o caso em B, para determinar a temperatura, diferente que nós fizemos em A, o volume de controle seria ou em volta do nosso sistema de recuperação de calor e geração de vapor ou em volta da nossa turbina. É assim que iríamos proceder para determinar a temperatura e nós iremos ilustrar como nós fizemos os cálculos. Bem, e outro ponto que nos fez gravar esta sessão, que é na verdade uma boa prática, que é Stream Analysis, ou seja, a análise das correntes, ela consiste no seguinte: primeiro, é uma boa prática em simulação de processos, principalmente quando tens a noção de que este processo haverá mudança de fase, algumas etapas haverá mudança de fase, então é necessário, indispensável, conhecer algumas propriedades do fluido com que trabalhas. Neste caso, aqui para a água, eu preciso conhecer a temperatura ou o ponto de ebulição da água nestas condições, ou seja, a esta pressão, a que temperatura a minha água irá entrar em ebulição. Não só, também é inerente que eu tenha conhecimento sobre as propriedades críticas da água. Por quê? Lá vamos nós. Nós temos aqui uma corrente de produtos de combustão que entra para esse sistema a alta temperatura. E temos uma outra corrente que temos a água para gerar nosso vapor que entra a baixa temperatura. Então, o que acontece? Por causa dessas temperaturas diferentes, ou seja, o gradiente de temperatura formado, haverá uma tendência de transferência de calor da corrente mais quente para a corrente mais fria, no sentido de se alcançar o equilíbrio térmico. E, consequentemente, haverá uma transferência de calor e essa transferência de calor irá aumentar a energia interna da corrente que carrega água. E essa corrente que carrega água, por causa do aumento da sua energia interna, irá aumentar a temperatura. E como a energia interna de um sistema dificilmente é difícil de mensurar, razão pela qual, para mensurar a energia interna de um sistema, é mensurada como dependendo da temperatura, que é facilmente mensurável, e das capacidades caloríficas, razão pela qual é inerente nós conhecermos a que temperatura irá entrar, só que não é possível eu medir a energia interna deste sistema, desta corrente. Irei mensurar só conhecendo a temperatura de entrada para a minha turbina. Não só. A temperatura de ebulição, meus caros, por exemplo, se nessas condições com o calor que vai ser injetado não for possível
alcançar a temperatura de ebulição e, consequentemente, não haver uma mudança de fase, e a minha turbina foi projetada para operar com vapores, então eu não terei o efeito desejado, que é o trabalho de eixo para a geração de eletricidade. Então, eu tenho que garantir que a minha corrente de água entre para este sistema com pressões aceitáveis que permitam com que haja ou se alcance o ponto de ebulição com facilidade e, consequentemente, geração de vapor, que este vapor irá entrar na turbina e a energia interna que o vapor vai carregar será convertido em energia cinética, e essa energia cinética que vai possibilitar o trabalho de eixo, vai fazer com que as hélices da turbina rodem e gerem o trabalho de eixo, e trabalho de eixo que vai ser usado subsequente para geração de eletricidade com gerador elétrico. Então, eu preciso conhecer, é indispensável, e não só, por exemplo, se eu estiver a injetar a água a uma pressão superiores acima da sua pressão crítica, e a injetar aqui produtos de combustão com temperaturas, e essa troca térmica vai fazer com que a temperatura eleve, a temperatura da água neste caso se eleve até a mudança de fase, e ainda continua a temperatura subir acima da temperatura crítica, aqui acima da pressão crítica. O que eu irei ter? No final, o que vai sair aqui não será vapor nem será líquido. E se a minha turbina foi concebida para operar com vapores, o que vai acontecer? Eu tenho que estar preparado. O que vai acontecer aqui? Eu, acima da pressão crítica e acima da temperatura crítica, eu não tenho vapor nem tenho líquido, mas sim um novo estado de agregação que são denominados ou chamados de fluidos supercríticos. Então, a pergunta é: a minha turbina foi projetada para operar com fluidos supercríticos que se encontram a pressões de temperaturas elevadíssimas? Não irei correr o risco de causar uma explosão aqui nas hélices, não irei ter um acidente. Então, é inerente o conhecimento das condições das nossas correntes, fazer um stream analysis. No Aspen HYSYS é possível fazer, eu hei de mostrar a ferramenta, pese embora hoje não irei usar, mas se em caso de usar um simulador, por exemplo, de DWSIM, que não tem essa componente de fazer stream análise da corrente, tu podes fazer de forma livre, conhecendo a temperatura de ebulição, conhecendo as constantes críticas, estamos a falar da temperatura crítica e da pressão crítica. Perfeito. Então, dando continuidade, meus caros, temos aqui a resolução do problema em A, e o balanço de energia resultou nesta equação, e substituindo os valores, nós temos aqui o trabalho de eixo gerado em 877,78 kW. Este é o trabalho de eixo gerado, e no que diz respeito à temperatura, como podem ver aqui, o nosso volume de controle foi feito em volta do sistema de recuperação de calor e geração de vapor. Temos aqui, nós determinamos primeiro a entalpia específica da corrente 4, que entra na turbina, e indo para tabelas de vapor de Moran e Shapiro, foi determinado a temperatura de 180 graus Celsius. Então, esta é a temperatura
no qual o vapor entra para a nossa turbina. Ok, vamos para o nosso simulador de processos, o Aspen HYSYS. Eu já havia feito aqui. Então, meus caros, como podem ver, eu aqui tenho mais de 3 operações unitárias. Tenho um heat, tenho um cooler, um arrefecedor, tenho um heater, um aquecedor e tenho aqui uma turbina. Tenho mais de três operações unitárias. Na simulação de processos, ou seja, em simuladores de processos com arquitetura sequencial modular, o que isso quer dizer? Que é esta arquitetura que eu estou usando. Pese embora o Aspen HYSYS, tanto como o Aspen Plus, tenha essa prerrogativa de usar a arquitetura sequencial modular ou simultâneo modular, tu podes fazer isso, mas para a maioria dos simuladores que os meus estudantes usam, os meus colegas usam, não são comerciais e a maioria desses simuladores tem arquitetura sequencial modular. E quando se diz que um simulador de processos tem uma arquitetura sequencial modular, qual é a informação que nos transmite? A informação que nos transmite é que as operações unitárias serão resolvidas uma por uma. Só depois é que se alcança a convergência de todo o processo. Por exemplo, se eu tenho uma corrente no qual do meu cooler, que o meu heater depende, então eu tenho que garantir com que haja convergência neste meu equipamento para depois seguir para as outras etapas. Então, é isso que aconteceu aqui. Tinha uma corrente de produtos de combustão entrando e aqui saindo. Convergiu, então o calor removido, como podem ver aqui a corrente, as temperaturas são diferentes, aqui é mais, aqui baixa. Então o calor removido eu injetei para este meu heater que vai aquecer a corrente de água que entra. Então, esta corrente de água vai ser aquecida. Só depois de convergir aqui é que eu irei alimentar este vapor ou a saída desta corrente para a minha turbina. Ou seja, eu precisei primeiro determinar a corrente. Ou seja, se nós voltarmos para o nosso exercício anterior, eu não tinha a temperatura. Então, não seria possível eu determinar primeiro a potência gerada pela turbina antes de garantir com que a corrente de entrada de alimentação para a turbina esteja convergida. Só depois dela convergir é que eu posso resolver ou determinar a potência gerada pela turbina. Ou seja, para além de conhecer a arquitetura dos simuladores, é inerente o conhecimento sobre a natureza dos problemas de processos, caso nós queiramos usar simuladores de processos. Numa das sessões, nós apresentamos várias características dos problemas de processos e qual é a abordagem usada para resolver usando simuladores de processo. Se, por exemplo, neste nosso caso, nós conhecemos as entradas, conhecemos as saídas e pretendemos determinar um parâmetro do equipamento. Então, neste tipo de problema em que tu conheces a entrada, conheces a saída, conheces as condições de operação do equipamento e o que tu queres é determinar o parâmetro do equipamento, neste caso a sua capacidade. Então, esse problema é de projeto. Nós fizemos menção sobre características de vários problemas de processos quando nós pretendemos usar simuladores de processos. Falamos sobre problemas de síntese, falamos sobre problemas de projeto de equipamentos, problemas de operação, problemas de controle de processos, problemas de otimização. Cada tipo de problema exige uma certa abordagem para garantir com que o processo seja simulado e o resultado seja alcançado de forma bem sucedida. Então, se eu pretendo
resolver um problema de projeto de equipamentos, o que um simulador me pede? Quais são os dados que eu devo possuir? Eu devo conhecer as condições da corrente que alimenta o meu equipamento na entrada, tanto como as condições da corrente que sai do meu equipamento, bem como as condições operacionais do equipamento. Então, eu, ao usar o equipamento, simplesmente vou determinar os parâmetros que têm a ver com a capacidade do próprio equipamento. E qual é a capacidade que nós estamos a determinar aqui? É a capacidade que essa turbina tem de geração de trabalho de eixo, ou seja, geração de energia, porque depois esta corrente, havendo um gerador aqui de eletricidade, seria alimentado para um gerador, cujo esse gerador iria gerar eletricidade, essa eletricidade já entrariam as outras equipas para dimensionar os sistemas de distribuição de energia elétrica. Então, faz toda a diferença conhecer a arquitetura dos simuladores de processos. E existem três principais arquiteturas dos simuladores de processos: sequencial modular, sequencial modular orientado a equações, ou simultâneo não modular e simultâneo modular. O que cada, um, cada uma dessas arquiteturas quer nos transmitir? A sequencial modular nós já abordamos. Só restam duas, orientado a equações, ou simultâneo não modular, e por último, simultâneo modular. Na arquitetura orientada a equações, como o nome diz, geralmente nós temos em cada uma dessas operações unitárias, por exemplo, aqui nós não precisamos vir com os modelos matemáticos. Ao passo que na arquitetura orientada às equações, nós precisaríamos de embutir os modelos matemáticos para resolver este nosso problema. Então, esta é a principal diferença entre um simulador sequencial modular e um simulador orientado a equações. Ao passo que simultâneo modular, ele usa as duas arquiteturas. É uma mistura do sequencial modular e simultâneo não modular, ou seja, é um simulador mais robusto, em que te permite usar a flexibilidade de um simulador sequencial modular e, como eu diria, a capacidade ou a pujança de um simulador orientado a equações, uma vez que os simuladores orientados a equações lhe permite resolver uma variedade de problemas, desde que nós tenhamos em nossa posse todos os modelos matemáticos inerentes. Então, meus caros, chegados a este ponto, nada me resta senão agradecer pela atenção dispensada e agradeceria também, caso vocês tenham algumas dúvidas, algumas observações, entre em contato, vamos discutir ciência, vamos debater, estamos aqui para aprender e ensinar. Então, até a próxima oportunidade com a permissão divina. Tchauzinho.